que a Ô, gente Fran, começa aqui. Oi, pergunta, Lucas. sobre, não é sobre, é sobre a aula também, mas não é da nossa aula. É referente, porque eu vi que o Positivo também mandou comunicado no Instagram lá, eu ainda hoje também mandaram no Story, falando sobre a volta no dia 27. Será que volta dia 27? Acho que não. Mas é uma percepção minha, tá? Minha, não Aham. participei de nenhuma reunião da instituição. É, tá, então até fazendo uma pausa aí, falando sobre essa questão, né? Porque eles estão avisando semana por semana, né? Acho que já até comentei isso com a turma de vocês. Eles se reúnem, né? Os dirigentes, claro, principais ali, se reúnem com as outras instituições em Curitiba, estão fazendo reuniões direto para decidir, né, a tomada de decisão. O Ratinho falou, não lembro se foi na segunda-feira ou foi sexta-feira passada, que não volta no primeiro semestre, né? O nosso governador. Então, do jeito que, assim, agora diminuiu, né? As coisas estão começando a reabrir, as pessoas estão saindo mais na rua, mas eu imagino que a instituição de ensino ainda não deve retornar, porque a gente está tudo muito próximo um do outro numa sala de aula, né? Existe um risco aí grande nisso, né? Então, se voltar no dia 27, como é a proposta, ou sei lá, dia 10 de maio, não sei, né? Se as universidades optarem por voltar, vai ser numa operação totalmente diferente do que aquela que a gente já conhece, né? O espaçamento entre as pessoas em sala, álcool gel e limpeza das cadeiras, tudo para mudança de turno, né? Então, a gente vai ter um mundo diferente aí. Acho mesmo que mal volta em junho, julho, sei lá, quando a gente for voltar, vai estar forte ainda esse negócio do corona, né? Ao que tudo indica, ainda vai um bom tempo aí. Então, mas a minha impressão, como eu falei, eu não tive reunião alguma, é só percepção mais por conta do que a gente escuta de noticiário mesmo, não deve Porque estar voltando. é que essa semana foi bem diferente os comunicados, sabe, prof? Porque, assim, normalmente a Positivo publicava uma vez por semana, sabe? Aí, essa semana, eles publicaram já 3 vezes a mesma publicação, reafirmando que as aulas vão voltar dia 27, sabe? Tava querendo dizer isso. Mas eu acho que assim, quando eles repetem, Lucas, é até porque ainda tem muita gente perguntando, e eu recebi alunos perguntando, achando que voltaria hoje. Então, às vezes, porque a informação não chegou, então acho que quando eles começam a vincular uma informação que já tinha sido divulgada, é mais porque tinha aluno mesmo que não achava que era hoje. Tá? Eu sei Ah, porque alunos me perguntaram mesmo ontem. Eu tive aluno me perguntando se ontem voltava. Eu falei, oi? Falei, esqueceu, é feriado. Né? Então, me dá a impressão que foi mais por conta dessa questão. Tá? Mas eu acho que assim, quando a UP tomar essa decisão, não vai ser o P, vai ser praticamente todas as instituições privadas de Curitiba. Né? As públicas são diferentes porque assim, diferente de uma privada que você vai ao banheiro, né? Tem papel higiênico, tem sabonete, né? Ou se não tem, é porque acabou, mas eles vão repor. A pública não tem. Né? Então a pública é mais fácil a pública até avisar que vai ficar um período maior, porque eles não têm condição mesmo, né? Os próprios reitores das públicas falam isso, né? Eles não têm condição de manter a parte de higiene, né? A DAI, hoje no jornal falou que tem previsão para volta daqui a 10 dias. Então, eu sou mas naquela que também, se acontecer, deve acontecer, eu não sei se é 10 dias, mas me dá a impressão que mais metade de maio, né? E vamos assim, vamos torcer para que agora que as coisas deram uma afrouxada, não aumente muito a quantidade de casos, né? Porque, de fato, afrouxou, né? A gente percebe uma quantidade maior de pessoas na rua, tudo, né? Então, mas eu também acho que em maio, pelo jeito, metade, final de maio, alguma coisa assim, a gente vai estar voltando, mas num formato diferente, né? Eu que gosto de sair pegando, cutucando, batendo, não vou poder, não vou, né? Tem que ficar com a mão presa para não tocar ninguém. Esses dias toquei uma no mercado, a mulher quase fez igual aqueles ratinhos, tipo, mas toquei sem querer, que, mania mesmo de sair tocando. Falei, gente, a pessoa tem que pensar mesmo, que a pouco segurança vem atrás de mim. Só por Deus.
Ok? Mas esse foi mais um papo aqui nosso, em casa mesmo, sabe? Um para o outro, né? Como eu falei, não é nada oficial da instituição, mas é o que a gente percebe do que está acontecendo. Das próximas aulas, porque hoje, em tese, seria o início da prova, né? Da semana de provas, que foi transferido lá de 13 a 19, né? Então, na semana que vem, a gente trabalha uma parte que já começaria o segundo bimestre, que é materiais manipulativos, operações básicas de adição e subtração. Até eu já pedi autorização para ir para a universidade na sexta, pegar o material manipulativo lá na brinquedoteca. E daí eu já aproveito, a gente faz aula como se fosse lá na universidade mesmo, né? Só que eu que vou estar com o material manipulativo. Operações básicas de adição e subtração e estratégias para cálculos mentais. Tá? Então, é a continuidade ali do conteúdo e daí a prova bimestral. Esses dois itens, do dia 24 e do dia 6, caem na prova bimestral. Então, não estava planejado para ter nessa prova bimestral. Tá? Então, a gente vai ver como vai ser a nossa aula, a dinâmica, a participação do pessoal, né? Qualquer coisa, conteúdo que a gente está trabalhando, daí eu coloco na prova bimestral, ou deixo só que de fato já estava planejado. Como eu já comentei com vocês, né, assim como a outra turma da manhã, que eu já estava desde o início, embora a gente esteja num formato diferente, eu sei que, claro, mudam várias coisas, mas a gente está bem dentro do nosso planejamento, tá? Então, aqui, essa parte de hoje, então, probabilidade estatística, lá na BNCC, eu peguei o print, né, da BNCC, falando desse tópico ali, do que quer dizer essa parte de probabilidade estatística. De novo, não vou estar lendo, né, mas a parte de estatística, que é o que eu não vou falar muito hoje, eu só vou citar um exemplo lá, que vocês já trabalharam com a Elis na educação infantil, é a parte de criação de gráficos, né? Quando a criança lá na educação infantil está fazendo um gráfico já, sem o conceito de linha, de coluna, horizontal, vertical, mas ela já está criando um gráfico falando, quantas pessoas moram na mesma casa que eu. Então, ela coloca lá a quantidade de pessoas que moram. Então, a Ana diz que moram 3 pessoas, o Joãozinho diz que moram 4 pessoas. Então, o gráfico ou a tabela nada mais é do que uma forma de representação da realidade. Então, é super importante, né? Aparece que nem louco em Enem, ENAD, né? Para que as pessoas interpretem o gráfico. Olha a cara agora das aulas do coronavírus, né? Das aulas, desculpe, dos noticiários, né, de coronavírus, o tempo inteiro mostrando gráfico para mostrar o quanto está aumentando, então, super utilizado, né? A Cássia pergunta se as aulas não voltarem, as vão ser como? Tudo pelo ambiente virtual, Cássia, tá? Pelo que está sendo comentado no ambiente virtual, só imagino eu que não vai ser, imagino eu, né, não foi nos dado diretriz sobre isso ainda, que vai ser alguma coisa no formato de, não vai ser tipo 2 horas aulas para estar fazendo, vai ser um pouco mais estendido até para dar conta de conexão com internet, coisas nesse sentido, tá? Dá para fazer? Dá, né? Tem ferramentas novas para estar fazendo isso, com certeza. Né? Então, eu já tenho algumas ideias na minha mente que vai ser usado fórum para discutir alguns assuntos, e outros nesse formato de prova online, igual vocês vão estar fazendo a atividade de hoje. Tá? Então, eu só imagino que, né, a questão de, vai ser das 20 horas até as 22h35. Não, acho que daí vão ter formatos um pouco diferentes, tá? Eu acho, né? Mas ainda não foi passado nenhuma diretriz para nós nesse sentido. Desculpe, a parte de probabilidade. Probabilidade, uma coisa que todo mundo sabe, é aquela coisa do vou jogar na Mega Sena. Né? Qual a probabilidade que eu tenho de ganhar na Mega Sena? Né? Tem até vídeos no YouTube falando das probabilidades, como faz o cálculo. Eu tenho um dado e vou jogar o dado. Né? Eu quero saber qual a probabilidade que eu tenha que saia o número 3. Bom, eu tenho 6 números no dado, né? Do 1 até o 6. Se eu quero saber qual a probabilidade de tirar o número 3, eu tenho uma chance de 6. São 6 números. Eu quero 3, uma chance entre 6, que seria daí a ideia de uma fração até, né? 1 sobre 6. Tá? Mas isso é lá para frente. Né? Essa que é a ideia da probabilidade. Mas como a gente trabalha isso, né, com crianças já desde o primeiro ano?
Então, aqui vem as ideias de probabilidade estatística. Então, trabalhar com a criança noções de acaso. O que são noções de acaso? É a criança perceber que alguns eventos, ela vai falar assim, isso aqui acontece com certeza, isso aqui talvez vá acontecer, isso aqui é impossível de acontecer. Ela já conseguia até classificar alguns eventos nesse sentido. Gráficos e colunas, é o que eu comentei com vocês, né, que elas consigam ter noção de não só ler um gráfico, como criar um gráfico e uma tabela também. No segundo ano, vai no mesmo nível, ainda não trabalha nada com relação a esse 1/6 que eu coloquei, ideia de fração, isso daí vai ser lá no 4º, 5º ano, tá? Também classificação dos eventos na parte de probabilidade, que é o que a gente vai ver agora nos exemplos, e também na parte de tabelas e gráficos, vai aumentando o nível de complexidade das tabelas e gráficos que a gente trabalha com as crianças. Aqui eu coloquei de novo, até nem precisaria desse slide, é a mesma coisa que o anterior, só para ficar melhor descrito. Tá, probabilidade. Então, por que ela existe, né? Pensando em fatos futuros, né? Você quer prever alguma coisa, você tem uma incerteza e precisa fazer uma previsão com relação a esses fatos. Para não ficar uma previsão do achismo, existe uma área da matemática, né, que estuda isso, que é a probabilidade, que vai ser com base em dados que vão ser feitos esses estudos. Palavra derivada do latim, e não então a ideia de provar, testar, né? Precisamos prever a possibilidade de determinados fatos acontecerem. Estuda experimentos aleatórios, e tem 2 tipos de experimentos, aparece isso no material didático, né? Aqueles eventos que são aleatórios e aqueles eventos que são determinísticos. Para entender a diferença, olha essas 6 figuras. Primeiro, aquela caixa de brinquedo. Pensa que o Lucas vai lá naquela caixa de brinquedo, qual brinquedo ele vai tirar se ele não olhar? Se ele olha para o lado e vai lá e pega um brinquedo qualquer, dá para saber qual que vai ser retirado? Lucas, tem como saber qual que você vai retirar? Ai, que preguiça de escrever um não, gente, me escreve N. Olha, a preguiça, já está no chat, ainda põe N. Obrigada, melhor assim. Não tem como, é isso mesmo, né? Não tem como prever qual é o brinquedo. Pensando na probabilidade, podemos estimar qual será? Sim. Se a gente sabe todos os brinquedos que tem na caixa, a quantidade de cada um dos brinquedos, se eu quero fazer uma análise de qual é a chance do Lucas tirar uma bola ali de dentro, eu consigo fazer uma previsão em cima disso, desde que, claro, eu saiba qual brinquedo que tem ali. Ok? Então, essa é a ideia da probabilidade. É um evento aleatório. É um aleatório, mas a gente consegue provar, fazer testes para saber qual tem mais chance de sair, tá? Mas eu pegaria o ursinho. Não quer pegar bola, né? Eu estou sendo... Gente, olha o modelo mental da pessoa, né? Se é menino, é bola, né? E quem diz que o menino tem que ser bola, né? Lucas, você é esplêndido, sensacional. É bem isso mesmo. Porque eu era a menina que não ia querer pegar a boneca. Eu sempre ia querer pegar a bola, o carrinho, alguma coisa assim, porque eu sempre era revoltada desde criança. Daí o meu irmão nasceu, ele queria ficar com as bonecas e eu queria ficar com os carrinhos dele, para minha mãe ficar bem louca mesmo. Lucas, olha as coisas que você faz lembrar, gente. É a mesma coisa que a temperatura ali da panela, acho que você vai dar o exemplo, mas é a mesma coisa, quantas bolinhas ou em quanto tempo vai dar a temperatura de tal grau, não seria isso? A ideia da panela, Lucas, bem comentado ali, é assim, quantos graus que a água entra em ebulição, que ela ferve? 100 graus, né? 100 graus Celsius, a água vai estar fervendo, né? Existe alguma chance dessa água não ferver se ela estiver no fogo? Tipo, a gente deixa a panela lá e larga a panela. Essa água vai ferver ou ela não vai ferver? Vai. Rose, concorda que se a gente deixar o fogo. Só se o quê? Ah, sem fogo. Desligar bem fogo. só se for sem fogo. Perfeito, Rose, isso mesmo. Se for sem fogo, não vai ferver. Mas se deixar no fogo, vai ferver.
Isso pensando nas duas classificações, evento aleatório, evento determinístico, quer dizer que esse é um evento determinístico, vai ferver. A probabilidade não precisa estudar esse tipo de reação, porque vai ferver. Né, do tipo, nossa, será que ferve? Será que não ferve? Não, vai ferver. Então, assim, é certo que isso vai acontecer. A probabilidade não precisa estudar esse tipo de coisa. Pensa na ideia da moedinha ali que está jogando. Né, tá jogando uma moedinha, a moedinha vai cair cara ou coroa. O menininho, na piscina de bolinhas, ele vai tirar uma bolinha qualquer ali, ele não está enxergando qual é, ele vai tirar uma amarela, uma vermelha. Os dados vão ser jogados. Jogo 2 dados para cima, uma hora eles vão cair. E o menininho jogando uma bola. Ele vai jogar a bola. Essa bola, uma hora, vai ter que cair no chão. Né? Jogou a bola, uma hora essa bola subiu, vai ter que cair. Não vai ter como ficar para o alto. Né? Lei da física, ela vai cair. Qual desses outros eventos aí é determinístico? Que com certeza eu não preciso da probabilidade. Eu posso afirmar que vai acontecer. A bola que não caindo. É uma coisa aleatória. Perfeito. Quem respondeu? A Cássia? Eu. Cássia, você tá com a Mel? Tô com a Mel. Amada da mãe. Olha, a Mel lá, a gente já aprendi o nome do cachorrinho. Selma, você tá com o Thor? É o Thor, Tem né? a Mel e tem a Amora. A Mel e quem? E a Amora. Só que a Amora tá E lá a fora. Amora, gente, que coisa mais amada. Vocês fazem O Thor uma tá dormindo aqui, ó. O Thor tá aí? Tá dormindo aqui, ó. Tá dormindo, bonitinho, olha só, gente do céu, né? Ah, amado! Você, Thor, que coisa mais linda, olha o olho. E eu me perco, né? Na aula com esse cachorro, que sensacional. Isso, Lucas, probabilidade é a ideia de algo que a gente precisa provar, testar, é incerteza. Porque se a bola, como a Cássia comentou ali, junto com a Mel ajudou na resposta, como a ideia da bola, se eu joguei, ela vai cair no chão, eu afirmo, ela vai cair no chão. Não tem outra chance. Se jogou uma coisa pro alto, uma hora esse negócio vai cair. Né? Não tem problema. A não ser que tenha hélio dentro da bola. A não ser que tenha hélio dentro da bola. Muito bom, muito bom. Outra opção que a bola não caia. Viajou a Cássia. Mas não, gente, a Cássia fez pergunta de criança. E tá certo. Né? Se a criança vai falar pra gente, professora, mas se for uma bexiga, se for uma bola com outro material que tem um gás, aquela que a gente solta e vai pra cima. Né? E detalhe, né? Mesmo aquela que a gente solta e vai para cima, vai ter uma hora que o gás hélio vai acabar e ela vai voltar. Né? Tem uma coisa assim também, né? Gente, é importante escutar isso e discutir com a criança sobre isso. Tá? Porque assim, olha que pergunta legal que a Cássia fez. Porque essa própria questão do hélio, a criança, provavelmente os pais já compraram, as crianças são loucas por isso, né? Já compraram em algum momento essas bexigas aqui com gás hélio, e daí sobe, vai embora, a criança perdeu a bexiga. Mas será que perdeu mesmo? Será que nunca mais aquela bexiga vai voltar? Ou será que ela vai para as estrelas? Deixa as crianças, né, soltarem a língua falando dessas coisas. Né? Às vezes, tudo bem, pode até desviar um pouco o assunto, mas olha o argumento que se cria com a criança. Né? A Cássia está mais solta, ela está bem padrão criança fazendo essas perguntas. Gente, na aula da manhã, quando eu trabalhei isso daí, Dona Ambrosina, a mãe de uma das meninas, apareceu na aula e falou assim, tem chance dessa bola não cair sim, pode ser que ela caia. Eu achei sensacional, né? Falei, gente, além da Mel e do Thor, né? Eu também conheço as mães, né? Daí pedi para a Dona Ambrosina aparecer lá para eu cumprimentar ela. Ela falou assim, mas e se a bola cair numa árvore? Eu falei, olá, pergunta. Ela fez a pergunta padrão Joãozinho, né? Que Joãozinho faz esse tipo de pergunta, né? Sim, né? Porque daí não vai estar caindo no chão. E eu tinha citado o exemplo do chão. Então, nesse caso, claro, se jogamos a bola para cima e ela parou numa árvore, de qualquer maneira, ela achou alguma coisa que fizesse ela parar. Né? Em algum momento, ela cai. Né? Claro que se aquela árvore não tivesse ali, ela iria para o chão, pela ideia de lei da física. Também, mesma coisa que a Cássia. Importante escutar esses questionamentos, que é bem a cara do que a gente vai escutar em sala de aula e propiciar discussão nesse sentido para as crianças. Né? Nunca no sentido, não, mas não tem árvore. Não, mas não tem gás hélio. Deixa discutir e vamos conversar com as crianças sobre as possibilidades disso.
né? O que é bem importante para a indução da criança, para a probabilidade dela ter certeza. Se a gente pode afirmar o que vai acontecer. Que nem a água, que eu tenho certeza. Claro que para uma criança de primeiro ano, a gente não trabalha esse tipo de afirmação da água, né? Mas a gente tem certeza que a água vai ferver, probabilidade, não precisa se preocupar com isso, porque vai acontecer, é fato. A bola, jogamos, ela vai cair, mesmo que não seja no chão, né? Vai, um outro exemplo que apareceu, que já me falaram, mas pode cair na janela da vizinha, vai quebrar. Ok, quebrou a janela da vizinha, mas uma hora essa bola vai cair no chão de alguma maneira, né? Então, esse tipo de discussão que é importante com a criança, né? Será que tem alguma forma da bola não cair, dela ficar flutuando? Não que a gente saiba, né? Não está declarado aí no nosso mundo. Já a ideia da moedinha, jogou, eu não sei se vai cair com a face do cara ou coroa, né? A criança pegando a bolinha, não sei. Mas eu quero saber, como é que eu vou saber, por exemplo, na moedinha, se vai cair cara ou coroa? Aí é bem fácil, né? A gente só tem duas opções. Então, é como se falasse em porcentagem, né? 50% de chances de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Então, a probabilidade, eu tenho uma incerteza. A partir do que ela tem de informações, de dados, é possível dizer qual a probabilidade. Mesma coisa da caixinha piscina de bolinhas, todas são bolinhas. Né? Então, já fazendo lá com a parte de geometria, a ideia de esferas, né? Todas são esferas. Nessas esferas, nessas bolinhas, eu tenho lá 4 cores. Se eu tenho 4 cores e eu quero saber qual a probabilidade de sair amarela, uma de 4, né? Que seria 25% de chances de sair a cor amarela. Okay? Então, a gente consegue também provar qual é a quantidade de chances. Indo para a ideia da loteria, são vários números, né? O cálculo é um pouco mais complexo do que isso, porque são 60 números, são várias, você escolhe 6 números lá no padrão normal, e a chance de ganhar lá é 0,000, que é 1 sobre um número imenso. Quer dizer, a chance é muito pequena. Eu não vou ganhar? Não, pode ser que eu ganhe. Né? Então, a ideia da incerteza pode ser que eu ganhe. Existe uma probabilidade pequena, mas pode ser que eu consiga ganhar. Okay? Então, claro que tem um outro fator aí, sorte, sei lá o que a gente vai chamar para uma atividade como essa. A dos dados, a mesma coisa. Okay? Aqui, pensando em eventos até que a gente possa usar com as crianças de primeiro ano. Olha uma ideia aqui, ó. Um evento, esquecer de fazer tarefa. Então, estamos numa turma de primeiro ano e vamos estar falando sobre isso. É possível, pensando só em 2 situações, possível ou impossível de acontecer. Esquecer de fazer tarefa, é possível que aconteça ou não? Possível ou impossível? Possível. Sempre, né? Uhum. Vamos pensar que tem a criança lá que vai estar falando, é impossível, né? Mesmo a criança que vai estar falando é impossível, porque ela já tem até o próprio padrão dela responsável, a família ajuda, não deixa ela estar esquecendo. A gente coloca algumas situações para elas refletirem, do tipo, esqueceu o caderno na escola, daí não conseguiu fazer a atividade, né? Teve alguma situação em casa que teve que levar, o pai foi para o hospital, e daí não conseguiu. É aquela coisa que foge do nosso controle. Então, existe um pouquinho de incerteza nesse sentido. Não é uma coisa que, claro, pela responsabilidade, sim. Tenho que fazer a tarefa? Sim. Mas pode acontecer um dia de realmente não realizar? Pode, tá? Então, é nessa ideia de discussão da criança. Claro que a gente não está aqui no discurso de que a criança precisa esquecer. Não, é que ela pode acontecer. Se sair na chuva sem proteção e não se molhar, isso é possível? Sair na chuva sem proteção e não se molhar? Impossível, né, Ju? Oi, quem perguntou, Cris? Eu falei que é impossível também. Perfeito, impossível, isso mesmo, né? Daí não dá. Né, do que a gente sabe, não existe possibilidade também. E deixa, primeiro ano, eles são super criativos, eles acabaram de sair da educação infantil, se vier aqueles questionamentos esdrúxulos, escuta.
né? Deixe eles devagarem, e daí sempre na ideia, tá, mas espera aí, não tem capa de chuva, né? Não, mas tem camiseta impermeável. Não tem a camiseta impermeável, porque é bom porque eles saem com umas justificativas ótimas, né? Manter uma alimentação saudável durante todos os dias. É possível ou é impossível? Na quarentena, impossível. Ai, é bem isso, né, Ju? Não dá, tá difícil, né? Como dá vontade de comer coisa, eu até nem sou louca por chocolate, tenho comido tanto. É bem isso mesmo. Então, é a mesma coisa de esquecer a tarefa, né? Não é o que se recomenda, né? E daí a gente entra no eixo transversal, que vai estar falando da questão da alimentação saudável, né? Traz para o contexto das frutas, da importância, mas pode acontecer, em determinado dia, vai para uma festa e come um brigadeiro ou algo assim? Pode, né? Não é uma coisa que jamais vai acontecer na tua vida. Né? Por mais que, não, a família não deixa, alguma coisa assim, a gente entra na discussão que às vezes as coisas, nem sempre a gente consegue ter o controle de tudo. A gente já está usando uma outra linha, até a parte de atitude, né? Esse próprio controle, né? De controle a gente tem sobre isso que está acontecendo, né? Que é maior noção de probabilidade que tudo que tem é com base em dados, né? O que as pessoas estão falando, a pergunta que vocês me fizeram, será que volta às aulas? É com base no que a gente tem de informações, né? Com base no que a gente escutou em notícias, tudo a gente está dando uma resposta, mas é a cara de estudo de probabilidade, é uma incerteza, né? E quem, claro, vai fazer já estão falando, né? Já estão mostrando esses gráficos agora de quando pode acontecer um pico, né, do Covid, por conta da quantidade de pessoas saindo. Já existem vários cenários, né, várias probabilidades sendo feitas por conta da quantidade de pessoas que estão saindo nas ruas, o que pode vir a acontecer. É a cara do estudo da probabilidade, tá? Alguém perguntou algo aqui? Não. Furar o pneu da minha bicicleta. Pode ou não pode? Possível que aconteça, né? Perfeito. É a mesma coisa que a ideia de é possível esquecer a tarefa, é possível. Desculpe pela frase como tá, é impossível, né? Então, furar o pneu da minha bicicleta e esquecer a tarefa são duas opções que podem acontecer, né? Manter uma alimentação saudável todos os dias, pela maneira como está construída a frase, a gente vai na linha do é possível, mas na quarentena, como disse, está sendo quase impossível, né? Às vezes foge ao nosso controle. Ó, se é uma fugindo, gente, aqui o aplicativo me conta tudo. A Natália fugiu também. Não, eu tô brincando, tá? Eu sei que às vezes é conexão, tudo, eu já tive em várias turmas, às vezes não tá nem fugindo, às vezes é conexão mesmo. Que a gente não perde a piada aqui. Mais um item também, pensando em primeiro ano, até alguns itens são parecidos, né? Só que agora não é só possível o impossível. Tem 3 classificações. Acontecerá com certeza, talvez aconteça, ou é impossível de acontecer. Também são questões ligadas à probabilidade para discutir com as crianças. Então, pensando nesses 3 itens. Amanhã terá chuva. Acontecerá com certeza, talvez, ou é impossível? A gente não olhou previsão ainda. Previsão meteorológica, né? Qual seria a Talvez, resposta? né? Perfeito. Talvez né? aconteça. Talvez, perfeito, Cris. Mesmo olhando, vamos pensar com a criança. A criança vê no jornal em casa com os pais que tem uma previsão, falando se vai chover ou não. Aquilo é uma afirmação 100% que chove? Não. Mesmo que diga vai chover amanhã, pode acontecer de não chover, por isso que o nome é previsão, né? Então, mesmo quando, no caso da previsão, está falando que tem uma possibilidade de chuva, é a ideia do talvez aconteça, tá? Dessa forma como a gente trabalha com as crianças. O outono é a estação do ano que vem depois do verão no Brasil? Opa! Nós estávamos no início do ano no verão, agora entramos no outono, então isso daí acontecerá com certeza, talvez aconteça ou é impossível? Acontecerá com certeza. Isso é fato consumado, né? A não ser que tenham tantas mudanças aí que não seja mais isso, né? Mas acho que a gente já teve mudanças suficientes esse ano, não há de acontecer mais isso ainda, né? De
Mudam-se as estações do ano? Acho que não, né? Então, acontecerá com certeza. Se é uma coisa que acontece com certeza, a probabilidade não precisa estudar. Sairá sol durante o período da noite? Acontecerá? Talvez aconteça ou é impossível? Possível. Impossível acontecer. É possível. Perfeito. Gente, tanto acontecerá como impossível de acontecer, não precisa ser estudado pela probabilidade. Eu ganhar na Mega Sena, eu posso afirmar que acontecerá ou que é impossível? Impossível não é. Impossível não é. Muito difícil, né, Edith? Muito difícil, mas Não é, pela sim. probabilidade Não muito é difícil. impossível. Mas não é impossível. Agora, Perfeito. a questão do impossível. sol da meia-noite tem um Impossível país se não hein, professora? Oi? A questão do sol ali durante a noite, geograficamente existe um país nórdico, eu acho que é na Noruega, se eu não me engano, que tem um lugarzinho em que eles falam da aurora boreal, em que Perfeito. aparece o sol à meia-noite. Perfeito, super bem lembrado. A Edith fazendo padrão de criança, daquela criança atacada que vem com as perguntas diferentes que não estavam dentro do nosso planejamento. Mas não é, gente, é assim mesmo. Tanto que no de cima, eu até falei, gente, deixa eu colocar aqui o outono, a estação do ano que vem depois do verão, no Brasil, para que ninguém tenha um argumento diferente, né? E agora a mesma coisa a Edith falou, né? Eu teria que colocar sairá sol durante o período da noite em Curitiba, né? Para fechar a brecha, né? Porque bem lembrado, e assim, quando vem esse argumento, opa, é verdade. Então pode ser que aconteça, se a gente. E a Edith está certa, pode ser que aconteça porque a gente não justificou qual é o local, né? Assim como tem uma região, eu não lembro qual é o nome do país também, que passa não sei quantos meses sem ter luz de sol, do dia, né? Passa algum tempo só na noite, né? Então, sim. A Islândia? Se eu não me engano, não tenho certeza. Eu também não tenho, mas o nome assim que você falou também me dá a impressão que é alguma coisa nesse sentido. Então, também, né? Por isso que daí a gente revê e fala, puxa, é verdade. Então, nesses lugares pode não ter sol, ou pode acontecer de só ter noite, ou aparecer o sol à noite, pode. Né? Então, deu cuidado até com a maneira como a gente aborda a frase. E daí, nesse contexto, a criança falou sobre a aurora, isso que a Edith lembrou. Vamos para o Google na sala, se tiver computador, e vamos mostrar para a criança o que é isso. Né? A gente abre um parênteses nisso que está fazendo e mostra para a criança, porque é bem interessante isso. Né? Isso é o tipo de conversa que ela leva para casa. Não se sabia que, dependendo do local, pode sair sol à noite? Dependendo da época do ano, num país que não é aqui no Brasil, né? Isso é super importante. Outro, vou tirar a nota máxima na prova porque estudei muito. Acontecerá com certeza, talvez ou impossível. Nota máxima, porque Talvez. eu estudei muito. Talvez, né? Teve uma aluna que me lembrou de uma situação como essa na turma da manhã. Não sei se foi na turma da manhã ou foi algum comentário que eu fiz, não lembro. Não lembro se exatamente foi em momento de sala de aula. Que para crianças autistas, às vezes essa questão que não está bem definido, o talvez, às vezes é uma coisa que complica para o entendimento do autista, dependendo do grau do autismo também, né? Porque às vezes para o autismo, a regra é essa, vai acontecer. Se não for acontecer, talvez, às vezes é uma coisa que é complicado para ele, porque ele vai seguir a regra, né? Ele tem dificuldade com algumas regras, mas se a regra está posta, ele vai estar seguindo. Então, se você muda a regra, às vezes ele tem uma dificuldade nesse sentido, né? Então, aqui num exemplo como esse, não, se a criança estudou bastante, ela não tirou a nota máxima, puxa, tem fatores, a própria questão psicológica da criança naquele momento, né? Ou mesmo nós, né, do adulto, às vezes a gente se focou estudando mais uma parte e foi cobrado uma outra parte, né? Então, essa questão é algo normal, até da nossa sociedade, estamos entrando mais numa parte psicológica aqui agora, que sim, não podemos garantir, não podemos ter a certeza do que vai estar acontecendo.
Tá? Percebe que esses itens geram, tem alguns itens aqui que é uma questão mesmo que engloba da parte psico mesmo, né? Não é simplesmente a parte, está muito longe de ser somente a parte probabilidade isso aqui, né? Outra, se todos voltarem a sair às ruas, o número de infectados pelo novo coronavírus irá diminuir. Acontecerá com certeza, talvez aconteça ou é impossível? Se todos voltarem a sair às ruas, o número de infectados pelo novo coronavírus irá diminuir. Hoje, tá? Eu coloquei essa fala hoje. Impossível, né? Hoje é bem isso mesmo, né, Cris? Analisando hoje a ideia do impossível. Né? De novo, pode ser. A gente não sabe, é uma coisa nova ainda, vem estudos aí. Ao que tudo está indicando, não é isso que vai acontecer. Então, por enquanto, essa afirmação é impossível, né, que aconteça, por isso que está todo mundo medindo a quantidade de pessoas nas ruas, tudo, para ver o impacto que isso vai estar causando, tá? Mas sim, Selma, isso mesmo, Rose, é pela ideia do hoje, se todos voltarem às ruas, o número de infectados vai diminuir? Não, hoje isso é impossível de acontecer, né? Ao jogar a bola para cima, ela cairá no chão. Isso, a gente já discutiu no anterior, né? Ela acontecerá com certeza, mesmo que tenha uma árvore que quebre uma janela, em algum momento ela vai descer pensando que ela não tem o gás hélio também, né? Então acontecerá com certeza. No eixo temático, no segundo ano, essa ideia da probabilidade fica muito semelhante ainda ao que estava sendo trabalhado no primeiro ano. Olha as palavrinhas do primeiro ano ali, né? Acontecerá com certeza, talvez aconteça, é impossível de acontecer. E veja que é tudo muito no sentido de experimentos, brincando, conversando. Como se fosse aqui também, deixa eu voltar nesse, aqui ó, pensando nesses objetos, né? Com a criança na sala, se ela for tirar um brinquedo ali, qual que é a chance de pegar? Pensando na ideia de brinquedos mesmo, normalmente as escolas têm o Lego, né? E o Lego tem várias pecinhas lá de diversas cores, pode ser feito com as crianças em grupo, né? Tá lá em grupo, numa mesinha, 4 crianças, e daí pede para cada uma delas, sem olhar, tirar uma pecinha de Lego. E daí elas vão estar anotando qual cor que saiu. Né? Eu peguei 3 pecinhas do vermelho e só uma do azul. Eu peguei todas elas amarelas. Eu peguei uma pecinha de cada cor. Porque a criança, naquele momento, a gente não precisa provar ainda qual é a chance de sair cada uma das cores. Mas a criança perceber que, são 4 pessoas. Cada uma tirou, e provavelmente vai acontecer isso, cada uma tirou uma quantidade de cores diferente. Né, nessas 4 pecinhas que cada uma pegou, ok? Então, são atividades simples de estar realizando com as crianças, atividades práticas também, né, para não ficar só nesse nível de discussão. Mesma coisa com tampinhas, né, vocês usaram tanto na atividade de álgebra lá, a ideia de tampinhas, fecha a caixa, não deixa a criança ver qual tampinha tem lá dentro, né, e tem tampinha de diversas cores, e a criança também vai estar tirando. Né? Vamos pensar que pode ser até na ideia do sorteio, né? Vamos ver, quem tirar primeiro a bolinha, a tampinha azul, vai ganhar um ponto aqui, né? Um ponto que eu digo, não ponto de nota, né? Não tem nada a ver com nota isso daí, mas ponto na brincadeira. Então, para a criança começar, puxa, né? Olha, ele teve sorte, né? Ele não. Ou, por exemplo, a professora não precisa contar, né? Vou pôr numa caixinha 10 tampinhas. Eu vou colocar 9 de cor azul e uma só de cor vermelha. E vou pedir para as crianças estarem tirando. E eu quero ver quem que vai conseguir tirar a vermelha, mas eu não vou falar que a vermelha só tem uma. E elas vão estar tirando. A maioria deve estar tirando o azul. Né? A minoria que deve tirar o vermelho porque só tem uma. E daí as crianças pensarem a respeito disso. Peraí, por que será que todo mundo só está tirando o azul? Né? Por que só uma aqui tirou o vermelho? O que aconteceu será nessa caixa? A quantidade de tampinhas que tem ali de cor azul é muito maior do que a vermelha. Começarem a refletir sobre essa questão. É claro que aqui tem uma questão totalmente matemática, é a cara da probabilidade mesmo, estudo. Eu tenho uma quantidade bem maior de uma cor
do que de outra. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa interessante é colocar lá na mesma caixa, também a criança não está enxergando, 5 tampinhas azuis e 5 vermelhas. E daí, ir pedindo para elas retirarem, né? A tampinha vermelha e a tampinha azul. Pode ser, porque a estatística, a probabilidade vai estar falando o quê? Que se eu tenho metade e metade, a chance de tirar a vermelha e a chance de tirar a azul é a mesma, concorda? É que nem o cara e coroa, né? A metade. Se eu tenho a mesma quantidade, a chance é a mesma. Mas concorda que pode acontecer de tirar primeiro todas as azuis? Gente, eu seria um caso desse no caso de sorteio para ganhar alguma coisa. Teve na brincadeira do Big Brother lá, eu assisto Big Brother, meu filho assiste, então, desde que ele assiste, eu começo a assistir com ele para poder discutir partes interessantes que acontecem naquele troço lá, que não tem coisa muito interessante. Mas parte comportamental é ótimo de discutir, né? Questão de comportamento é um prato cheio. E teve esses tempos lá, eles fizeram da bolinha, né? E eu olho aquilo lá e fico pensando nas aulas de vocês. Eu falei, gente, dá para encaixar em probabilidade. A pessoa tinha que tirar lá para ser líder, bolinha, não lembro de que cor. E daí é claro que aquela bolinha que não era para ser líder era o que as meninas mais tiravam. Era azul, não lembro que cor lá que era. Era o que elas mais tiravam. Daí você pensa assim, gente, será que era questão de sorte mesmo? Ou será que eles diminuíram a quantidade de bolinhas que tinha dourado? Eu, pensando em probabilidade, já penso, eles diminuíram a quantidade de bolinhas douradas, né? Ou será que não? Ou será que eles colocaram 50% e 50% e ali, né, a probabilidade não foi verdadeira, porque tem um fator sorte também nisso tudo. Percebe? Né? E isso é bacana da gente testar com as crianças em sala de aula. Né? Perceber que, opa, nem sempre quer dizer que a chance é de tirar sempre o azul ou o vermelho, não quer dizer que vai ser sempre tirado o azul. É uma probabilidade. Aquilo pode não seguir aquilo que o dado está falando, né? Que a informação está falando, pode. Ok? Nossa, eu falei tanto disso, vocês entenderam o que eu falei? Eu falei demais. Vocês estão aí ainda? Acho que eu me empolguei demais nessa parte. Era para falar uns exemplos mais simples e fui embora no exemplo. Gente, tá tudo bem aí? Mesmo? Cris? Kiane? Ai, sim, pelo menos vocês respondem, fico tão feliz. Obrigada. Sim, sim. Isso mesmo. Perguntem, tá? Questionem sobre isso. Mas tem muitas atividades para serem feitas com as crianças para induzir o pensamento delas nesse sentido, tá? No segundo ano também, então, aumentou aqui, apareceu mais um item, né? Pouco provável que aconteça, muito provável, improvável ou impossível. Então, são esses 4 itens agora. Pensando que a ideia do pouco provável e o muito provável são os 2 rumos que a probabilidade estuda, né? O improvável e o impossível são os 2 que não são estudados pela... Não, o improvável é estudado, desculpe, né? Porque tem uma probabilidade muito pequena, mas é estudado que pode ser que aconteça. É bem improvável que eu ganhe na Mega Sena, mas existe um pouquinho ali, né? Impossível é aquilo que não. Probabilidade não vai estudar porque é impossível de acontecer. Então, se é impossível de acontecer, a probabilidade não precisa atuar nesse sentido. Então, eu coloquei basicamente as mesmas perguntas do anterior, mudei uma ou outra coisa aqui só, também só para fazer uma comparação, porque tem uma questão a mais ali. Então, amanhã terá chuva. Ficaria na ideia do pouco provável, muito provável ou improvável? E vamos pensar que a gente olhou a previsão, tá, gente? Eu olhei a previsão e diz que amanhã não chove. Pouco provável, né? Perfeito. Do que está aparecendo. Inclusive, eu olhei a previsão e disse que vai chover só em maio. Que agora vai ficar ainda o tempo seco, né? Falei, só por Deus, é mais do que faltava ainda, daqui a pouco começar a faltar água. Pensa, gente, só por Deus, né? Mas estamos bem, graças a Deus, quem está aqui, está vivo, está com saúde, está inteiro aí. Isso que importa. Sairá sol durante o período da noite em Curitiba? Por causa da pergunta da Edith. Então, agora completei minha frase. Sairá sol durante o período da noite em Curitiba? Impossível, né, Rose? Perfeito. Vou tirar a nota máxima na prova porque estudei muito. Pouco provável, muito provável.
Eu concordo também, Cris, muito provável, né? Pensando na ideia também, estudou muito, é muito provável que tire a nota máxima, né? E daí, se uma criança responde pouco provável, ou a própria professora mesmo tem um posicionamento de pouco provável, pode ser também nesse caso? Gente, também aceitável, né? Exatamente, Rose, também aceitável, até pelo que a gente discutiu no slide anterior, né? Ok, podem acontecer outros fatores dela estudar um determinado conteúdo e cair o outro, né? Mas se a professora fez o combinado, explicou o que ia cair, a pessoa estudou aquilo que vai ser cobrado numa prova, ela, né, não teve nenhum prejuízo mental, psíquico, alguma coisa assim, é muito provável, né? Se tiver tudo combinadinho dentro dos parâmetros, né? De novo, do Covid, né? Se todos voltarem a sair às ruas, o número de infectados pelo novo coronavírus irá diminuir. Agora fica no improvável ou no impossível? Eu concordo, Cris. Agora, como apareceu o improvável ali, eu colocaria no improvável. Tá? E foi bem de propósito que eu coloquei uma questão dessa, né? No outro, como não tinha ideia do improvável, a gente classificou como sendo, qual que era a palavra? Impossível de acontecer. Né? Porque falava talvez e acontecerá com certeza. Daí a gente foi, entre as 3 opções, a gente foi no impossível, né? Aqui, nesse caso, se tem um improvável, que é bem pequena, né, a probabilidade, a possibilidade, vamos falar numa linguagem para as crianças, eu concordo que ficaria no improvável e não no impossível. Está caminhando para o impossível, né? Mas ainda como a gente não tem certeza absoluta, também colocaria o improvável. Mesma coisa, ganhar na Mega Sena. É improvável que eu ganhe, mas não é impossível, né? As aulas devem retornar de forma presencial ainda essa semana. Hoje é dia 22. O professor Pio lança uma portaria amanhã e diz, gente, vamos voltar na sexta-feira. Improvável, impossível, pouco, muito provável? Provável também, né, Selma? Uhum. Eu também acho. Essa aqui vai na mesma linha do anterior, quase impossível, né? Que se já emitiu portaria, diz que a próxima vai falar a respeito da outra semana, está quase na linha do impossível também, né? De novo, o que é importante para a probabilidade, que nem o Lucas que falou, é impossível. Também acho que está caminhando para o impossível, né, Lucas? Nesse caso, é discutir, né, a nós como profs, tá? A criança ainda nesse momento, ela está discutindo, ela não tem que, isso daí é probabilidade, vai estar estudando. A criança não tem que saber que é probabilidade está estudando. Né? Isso a gente sabe como prof, que, peraí, se é uma coisa impossível, a probabilidade não estudaria. A probabilidade estuda uma coisa que é pouco provável, muito provável ou improvável, né? Que tem uma probabilidade pequena. O impossível, vocês têm que lembrar isso como profs, não vai ser estudado, que não vai acontecer. Né? Assim como aquilo que acontece com certeza, como a água ferve a 100 graus, a probabilidade não precisa estudar isso, porque isso é um fato consumado. Vamos jogar a bola para cima e ela vai cair, né? Hoje, pelo que a gente sabe de leis da natureza, vai acontecer isso. Probabilidade não estuda isso, tá? E daí, um outro item aqui, que na verdade não tem... E para vocês, desculpe, já passou um pouquinho, esse material eu usei com a turma da manhã, né, que já estava uma semaninha anterior ao de vocês, e essa semana, como eles não tiveram aula é na segunda, então ficou exatamente equiparado o nível da turma da manhã e da noite. Então, assim, essa adivinhação eu fiz com meu filho na Páscoa, desde criança, né, até falei com a Ju, acho que ela colocou no grupo para vocês, né, a sequência lá, para ser feito de álgebra, até pensar em alguma coisa de Páscoa, que desde que ele é pequeno eu faço com ele essas brincadeiras, né, desde patinhas tal, e aumentando o nível de dificuldade. Desse ano eu fui fazer, né, também, só que daí, claro, ele já tem 13 anos, né, mas a gente se diverte, ele faz comigo também, né, faz as pistas lá para eu ir descobrindo, e eu também faço com ele. E quando eu morava com os meus pais também fazia isso pela ideia da diversão, de ficar todo mundo que nem uns tongos em casa procurando e achando pista, isso era divertidíssimo, então aquela coisa nostálgica.
que isso tem a ver com probabilidade? O meu filho colocou um exemplo tipo esse. Esse exemplo é um exemplo que tem na web, ele fez uma adaptação disso, daí dependendo da resposta, ele colocava outra pista para mim, resumo da ópera. No dia, eu já tinha passado do almoço e eu estava ali ainda e não conseguia achar, a desgraça não estava escondido no meu ovo. Pensei, meu Deus do céu, que fiasco, né, gente? A professora dá aula disso e não consegue descobrir esse negócio. E tem tudo a ver também com a parte de probabilidade, essa questão. Por isso que eu deixei aqui, tá? E fica de ideias aí para vocês tentarem resolver. Na próxima aula eu explico a ideia para quem não conseguir. Eu consegui resolver depois que ele me deu uma dica. E eu vou falar uma coisa que ele me disse, e sempre é isso, né? Que daí primeiro eu comecei a fazer aquele tipo de pergunta, será que tem alguma pegadinha? Será que não sei o quê? Né? Não, é tudo argumento lógico. Então, olha qual que era a ideia. Tem a ideia de 4 pessoas. Essa parte preta aqui é tipo uma parede, tá? Então, tem o 1, 2 e 3, essas 3 pessoas, é como o olhinho, e tem um chapéu na cabeça deles, né? E esse olhinho é como se todos estivessem olhando para frente. Então, a primeira pessoa consegue ver o 2 e o 3, que estão na frente dele. O 2 consegue ver apenas o 3, que é o que está na frente dele. Então, ele não consegue enxergar o 1 que está atrás, porque a pessoa só está olhando para frente. O 3 e o 4 não conseguem ver ninguém, porque tem uma parede entre eles. Então, o 4 continua olhando para frente, mas tem uma parede, não tem ninguém na frente dele, e ele não pode olhar para trás, também tem uma parede. E o 3, pela regra, ele também só pode olhar para frente, então ele não vai estar olhando para trás. Então, o 3 e o 4 não veem ninguém. Qual que é a ideia? Todos devem gritar quando souberem a cor do seu próprio chapéu. As pessoas estão com o chapéu na cabeça, mas não sabem qual é a cor do seu chapéu. O chapéu pode ser verde ou vermelho. Eles sabem que é ou verde ou é vermelho. Não sabem qual é a quantidade de cada um, tá? Eles não têm permissão para se virar ou se mover, né? Então, aquela coisa de tentar fugir ali, não tem permissão. Não tem permissão de um falar com o outro ou fazer em libras, alguma coisa assim, né? Tem um espelhinho que daí... Não tem recurso nenhum, nada, é só essa regra. E eles não podem tirar o seu chapéu para saber qual é, tá? Vamos supor que está dessa maneira configurado. Aqui está intercalado, né? Tem um vermelho, um verde, um vermelho e um verde. Mas eles não sabem o que está na sua cabeça. A única coisa que eles sabem é que são 4... cada um está com um chapéu. São 4 chapéus ou chapéis? Como fala? Chapéus? Chapéis? Chapéis, acho que é, né? Nossa, não sei como é o plural. Vocês sabem? Procura no Google aí para mim. Me ajudar, eu fiquei na dúvida se é chapéus ou chapéis. Chapéis. Deve ser chapéis, né? Chapéus. Meu Deus do céu, não sei qual é o certo. Mas cada um sabe que são 4 e que tem 2 verdes e 2 vermelhos, tá? Isso é uma informação que eles sabem, 2 verdes e 2 vermelhos, mas não diz que tem que ser intercalados. Então, pode ser que seja 2 vermelhos, pode ser que, na sequência, né, 2 vermelhos, depois chapéus, é mesmo? Olha só, eu achei que era chapéus. Chapéus, muito obrigada. Chapéus, olha que beleza, ótimo aprendizado aqui. Então, não quer dizer que está intercalando, tá? Poderiam ser 2 vermelhos e 2 verdes. E a pergunta é, quem é o primeiro a gritar? Que sabe qual é, com certeza, o seu chapéu. É o 1, o 2, o 3 ou o 4. Lembrando que o 1 só consegue ver o 2 e o 3. O 2 só consegue ver o da frente. Então, o 1 sabe que o 2 está com o chapéuzinho verde e o 3 está com o vermelho. O 2 sabe que o 3 está com o vermelho, mas não sabe qual é o dele nem do 1. E o 3 e o 4 não estão se enxergando. Então, o 3 não enxerga ninguém e o 4 também não enxerga ninguém. Quem é o primeiro a gritar? O objetivo desse daí é quem grita primeiro é o que sabe qual é o chapéu que está usando, tá? Se alguém já pensou aí mais ou menos da ideia, calma, não conta, tá? Pensa a respeito. Ficaram com alguma dúvida sobre essa atividade? Como eu falei, tem uma coisa relacionada à parte
de probabilidade, tá? Por isso que eu coloquei essa atividade também. Entenderam o propósito dela? Como eu falei, me bati, tá, gente? Tava quase ligando positivo, pedindo a conta. Falei, gente, não posso dar aula disso porque eu não consigo resolver esse negócio. Queria matar o Caio, meu filho. Ele ainda ficou tirando sarro, tem que ser mais facinho da próxima vez, mãe? Eu falei, a gente tem que dar conta disso ainda, né? A Natália já imaginou que deve ser 1. A Natália tava que nem você também. Eu falei assim, gente, como 1 é o que mais tá vendo, deve ser 1 mesmo, né? Eu tava bem nessa linha. Daí o Caio falava assim pra mim, pensa, mãe, pensa nas possibilidades que tem. E ele ficava falando possibilidades, cara, eu planejando aula de probabilidade não consigo resolver esse negócio. Por isso que tem a cara de probabilidade esse daqui também. Né? E uma coisa que ele me falou que foi me ajudando a resolver mesmo, né? E era óbvio também, né? Ele falou assim, pensa naqueles que com certeza não podem ser. Né? E tem ali, né, 1, 2 ou 3 ou 4, não sei, que com certeza vai na ideia do que a gente estava discutindo. É impossível que pelo menos um ali, se você olha como está ali agora, tem um que com certeza não tem como saber. Pela ideia da probabilidade que a gente estava estudando, é impossível de saber qual o chapéu que ele está usando. Quem que seria? O impossível aí. Um impossível, pelo menos. Perfeito, Kiane. O 4. Isso mesmo, Selma. Ó, já veio a ideia, onde a gente vai vendo a ideia da probabilidade. Né? Ó, opa, esse daí com certeza não é. Então, opa, vou me concentrar em 3. Se eu for fazer uma aposta de qual é, eu tenho 1/3 de chance de ganhar. 33,33% de ganhar. Né? Olhando os 3 ali. Mas daí vocês pensam no outro, vão pensando no que pode ser descartado, né? Se o 1, né? Por que é o 1, que já foi uma ideia da Nath, ali ela colocou. O 3 também, Kiane. Se ele não está vendo da frente, não está enxergando de lá, perfeito, Kiane. Kiane já probabilidade. É bem o que a gente estava estudando. Né? Então, o 3, se ele não está vendo o chapéu nem dele, nem de ninguém, tem como saber o que está acontecendo. Então, descartado o 3 e o 4. Pela probabilidade, pode ser o 1 ou 2. Qual dos dois vão ser? Né? E justificar o porquê. Esse vocês pensam, tá bom? Quem quiser me mandar via WhatsApp depois, comentar, pode me mandar, não tem problema nenhum. Então, agora, esse finalizou, né? Era a atividade de hoje. Esse daqui, gente, é só como, né? Tem a ver com álgebra também, esse daqui, porque a gente está usando do raciocínio para resolver, né? Então, argumentos, né? Bem importante quando a gente está falando de álgebra, essa questão do argumentar. E podem ver que toda a nossa discussão de probabilidade foi muito em cima de argumentos. É isso que a gente tem que reforçar com as crianças em sala também, tá? Às 9 horas agora vai entrar no ar, então, eu vou acompanhar lá no AVA para ver se é ok. É a primeira vez que eu estou usando essa atividade também, então quero ver se eu configurei certinho. Vejam se vocês conseguem enxergar, até se alguém puder me dar um ok via WhatsApp ali, tipo, estamos visualizando a atividade. Só lembra que tem 2 chances, tá? Então, não vão acabar desperdiçando já de cara. Leiam a parte de estatística, essa parte que a gente viu de probabilidade fica ali como suporte, se vocês quiserem ler, mas do que tinha no material eu já comentei com vocês aqui. E daí a parte da estatística, que são aquelas páginas lá do que eu indiquei no material. Eu vou colocar o e-book, né? Já vou deixar o e-book ali também, que quem quiser aproveitar, perfeito, Rose, vou postar nesse momento. Porque daí quem quiser já aproveitar esse horário para estar lendo ali, para depois já estar resolvendo, já vai estar liberado. Tudo bem, gente? Ok? Mais alguma questão, gente? Alguma coisa? Pensa uma prof feliz que vê, eu vejo a Edith ali me vendo, tal, vejo fazendo mãozinha, fazendo ok. A gente tá num momento tão carente, a gente fica tão feio. Que não, o que, Lucas? Não tá ok, não? Eu me divirto com esse Lucas, gente. A Amy já fugiu. Minha conexão caiu, não entendi o que a prof pediu. Amanda, vou colocar eu vou postar o e-book
tá? E nesse material que está postado lá do AVA, tem as páginas para estar lendo sobre estatística. E daí vai ter uma atividade online com 5 perguntinhas objetivas sobre essa parte de estatística. Não precisa ser feito agora, mas eu já deixei reservado um horário da aula para vocês estarem fazendo. Podem resolver até o dia 4 de maio. Tá? E o e-book, que eu estou falando tanto para vocês e falando de páginas de estudo, eu não tinha disponibilizado ainda, vou disponibilizar agora nesse momento. Eu saio da sessão aqui e já disponibilizo, não levanto da cadeira, que se eu levantar fazer outra coisa eu esqueço. Ok? Beleza. E essa última atividade que tinha, gente, não é avaliativa, né? Essa de descobrir ali como eu falei, tem a ver com o que a gente estava estudando de probabilidade, a gente consegue fazer um paralelo aí também com uma atividade até no nível adulto aí pra gente. Bem adulto ali, porque eu me bati. Tá bom? Gente, obrigada, fiquem bem, tá bom? Vou reforçar de novo, o meu WhatsApp está em todos os materiais, é um número lá, 35 alguma coisa, eu nunca lembro de cabeça qualquer. É um número comercial do Positivo, mas eu puxo via WhatsApp, tá? Que eu abro numa plataforma diferente. Pode me mandar qualquer um, não precisa ser só a Ju, que é representante, quer perguntar alguma coisa, manda. Normalmente eu me conecto rapidinho ali. Às vezes sábado e domingo eu não olho, por uma questão de eu não ficar numa ansiedade de responder toda hora, mas pode mandar, eu não me preocupo, tá bom? Eu respondo sempre ali, às vezes não na hora, mas eu sempre vou estar respondendo, não tem problema. Pode, Lucas, tem gente que manda de madrugada, e às vezes se eu tô ali, eu pego, respondo, tal, às vezes vou responder 2 dias só depois, mas sem estresse, tá bom? Não vou ficar brava, do tipo, meu Deus, me mandou às 2 da manhã, vai que às 2 da manhã apareceu uma dúvida. Como eu disse, não quer dizer que eu vou responder, né? Mas pode mandar, não tem problema, tá bom? Eu deixo no silencioso, então o negócio não faz barulho. Deus livre, se fizer barulho, eu tenho um treco mesmo, não consigo. Eu tenho que deixar tudo no silencioso, porque eu ficar escutando barulho de gente mandando mensagem, eu não me aguento. Daí eu não consigo dar conta da minha saúde mental. Daí. Mas tá no silencioso e não vejo, daí não tem problema. Tá bom? Você também. Cuidem. Se cuidem. Cris. Edith. Tchau, prof. Pra todos que estão aí. Obrigada, tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau. Meu bigodinho está feio. Ai, eu me mato da risada. Tchauzinho.